Bebedeira, fora. Faldas, fora. Não podemos construir a felicidade, o bem-estar com bandidos e malandros. Correto? Denunciar, manda embora, fora da fábrica. Nós trabalhamos para a nossa república. Todo o país. Não é só para ti só. Há países que têm um exército de 7.000 homens e é um bom exército já. E estes o que são? A nossa luta é contra os especuladores. A nossa luta é contra aqueles que querem oprimir e explorar o povo. Roubam os produtos, escondem e depois especulam. É ou não é? Começamos neste ano de 1980. Um dos grandes desafios que se põem ao Partido Frelimo, ao Estado e ao povo moçambicano é o de vencer a fome. O trabalhador já não produz, está na bicha do arroz, está na bicha da carne. Quando chega a casa, não encontra o jantar feito, porque a esposa foi para a bicha, porque as filhas foram para a bicha, as crianças perdem a noite na bicha. Em muitas lojas hoje, organiza-se a falta de produtos. Não há o cuidado de encomendar antes de acabar. A loja recebe 50 sacos de farinha, 30 sacos de açúcar, 30 sacos de arroz, recebe sabão, óleo, batata. Vai vender até acabar. Acaba primeiro o açúcar, depois o arroz, depois o sabão, depois a batata e finalmente o óleo e a farinha. Quando já não tem nada, quando as prateleiras já estão vazias, o responsável vai ao armazém e diz: já vendi tudo. Portanto, como já vendi tudo, senhor chefe, missão cumprida. As pessoas começam a 1h. E como é que a bicha fica organizada a essa hora? A bicha forma 2 bichas ali escondido por causa da polícia. Depois sai dali 2 bichas do homem, bicha da mulher e bicha dos homens. Depois vai para ali às 3 horas. Começa aí ali forma tudo juntado, homem e mulher, para ser uma bicha. E quais são os principais problemas que o senhor assiste aqui nas bichas? Todo problema quando há pessoas que entram e chegam mais tarde, não é? Depois ali houve barulho, mas quando todas as pessoas chegaram mais cedo, não há barulho. E há carne sempre para todas as Sempre pessoas? há carne. Em que dias é que é? É terça-feira, quinta-feira e sábado. Porque tem um letreiro, já é loja do povo. Está escrito loja do povo. Por letreiro, loja do povo, na montra. Vender a mercadoria que estava lá dentro da loja até acabar. Manter a loja depois sem mercadorias. Fazer delas focos de corrupção. Centro de buçalismo. Hoje as lojas do povo têm 7.000 empregados. Comportam-se como funcionários de Estado. Não tem a preocupação de servir o povo. Não tem a preocupação de vender mais e melhor. Mas ganham 6 contos, 11 contos, até 18 contos. E quantos enfermeiros? Em todo o país, quantos? Enfermeiros em todo o nosso país não chegam a 4.000, mais de 3.000, não chega a 4.000. E o regimento nas lojas do povo, são nas lojas do povo, 7.000. Há países que têm um exército de 7.000 homens, e é um bom exército já. E estes o que são? Nos portos encontramos ausência de direção, desorganização, encontramos incompetência instalada, encontramos indisciplina, encontramos burocratismo, encontramos desleixo, espírito de rotina, preguiça, meios de trabalho errados, roubo,
sabotagem e destruição de mercadorias e de equipamento. Encontramos toneladas de produtos que foram deixados apodrecer, que foram deixados de qualquer maneira ao sol, à umidade e à chuva e se estragaram. Encontramos o burocratismo organizado, o burocratismo transformado em sistema para paralisar a nossa economia. Encontramos o roubo organizado, roubo que desde a época colonial era uma coisa normal. Esta era a situação dos nossos portos. Esta era uma situação num local tão sensível, num ponto tão estratégico da nossa economia como é o porto. E os portos são os pulmões do nosso país. Por eles chega o trator, a máquina, o caminhão, o automóvel que importamos. Por eles chega o adubo, o fertilizante, o pesticida que utilizamos na machamba. Por eles passa o trigo, o milho, o arroz, a carne que compramos para a alimentação do nosso povo. Por eles chega a capulana, a lâmina de barbear, o leite para as crianças, a agulha para cozer, o candeeiro, a lanterna, a lâmpada, o brinco, o botão. Pelos portos sai a castanha de caju, o algodão, o carvão, a madeira, os citrinos, através dos quais obtivemos divisas. Estas discussões vêm das nacionalizações. Que problema estão a ver? Nacionalizações dos hospitais? Dos consultórios. Depois está aqui a apodrecer. É para ser distribuído, mas parece que há quanto tempo eu nacionalizei? Quanto tempo foi nacionalizado isso? Em que ano? Lembrem que data? Das nacionalizações? Dia 24 de julho. 24 de? De julho. De julho. Depois houve comissões. Sim. Para as clínicas, para os hospitais privados, para os consultórios, para as maternidades. Foi? Foi, sim. 76, 77, 78, 79, 80. Os colchões ainda estão aqui? Estão aqui. Quando há hospitais que não têm colchões, os doentes dormem no chão. Nos hospitais não é bonito isto? Não é luxo? Olha, cores bonitas, pelas cores, tudo. Olha para isto. E queixam-se, não estão, queixam-se. A saúde sempre está a queixar-se. Olha para isto. Toda a fronteira. Quando é que isto sai? É de quem? Essas são malas perdidas. Os passageiros que não vieram cá levantar. Portanto, só a deta é que... Há quantos anos isto? Isto é aqui, aproximadamente mais há um ano. Mais do que isso. Agora o que eu quero fazer? Um ano para cá. Porque há mais de um ano isto. Diretora, vier a comissão amanhã, evacuar tudo isso que está aqui para fora e rever e classificar. No aeroporto de Maputo há isto na alfândega. Publicar imediatamente. Olha para isto, o que é que você vai fazer aqui? É um quarto para trabalho este. Ouviste? Sim, isto é o armazém. Ouviste? Sim. Todos se queixam da deta. Queixam-se aqueles que têm que dormir à noite nos aeroportos para tentar um lugar no dia seguinte. Queixam-se aqueles que têm ok no bilhete e chegam ao aeroporto e não conseguem viajar. Queixam-se aqueles que viajam de Lixinga e Pemba para Maputo e não têm sequer uma refeição. Queixam-se
As mães que a bordo do avião não têm água para dar às suas crianças. Queixam-se aqueles que têm de se apresentar no aeroporto 3 horas antes do voo. As características dos trabalhadores da fábrica de cerveja é barba suja, despenteada, o cabelo cheio de caspa. E produzem a cerveja que nós consumimos. São unhas compridas, cheias de sujidade. Ouçam bem isto. Agitaram a fábrica para baixar a produção. Quem sofre? Quem é o povo? Levar o povo a lutar contra o seu governo. Quem é o governo? O poder popular em Moçambique é este sentido, do poder popular. Controlarmos a fábrica. Produz, não produz. E quando não produz, por quê? É por isso que eu vim explicar a vocês aqui. Passaram o Natal e passaram o Ano Novo sem cerveja. Por causa dos agitadores, poucos que estão aqui. Foram da PIDE. Não lavavam com água os pés dos colonialistas, mas sim com a língua. Quem são eles, esses inimigos físicos? São os PIDES, são os ENPs, são os GEs, são os GUMOS, são os FUMOS, são os FICOS, são os POPOMOS, são os MOCONEMOS, são os Convergência Democrática de Moçambique, são os FRECOMO, os que fizeram o 7 de setembro e o 21 de outubro. As comadres do Movimento Nacional Feminino são as madrinhas da guerra. Estes são agentes físicos. São aqueles que foram preparados pelo colonialismo para os substituir, que ficaram cá como minas retardadas para explodir a longo termo. Mas nós já os descobrimos. Os grandes, o peixe grande, esses fugiram. Mas ficaram os pequenos. Esmaguemos então os pequenos. Fomos condescendentes para com eles. E eles aproveitaram-se disso. Tomam a nossa bondade por fraqueza. Agora surgem como encarregados de aplicar a nossa política. Surgem como executores das decisões do Estado. Aparecem revestidos do nosso poder. Disfarçam-se, utilizando a nossa linguagem, destroem os bens do povo, os bens do Estado, as conquistas da Revolução, e nós ainda lhes pagamos salários, coexistimos com eles. Fábrica de cimentos em Maputo. Aqui, como noutras unidades de produção, o presidente Samara Machel falou com os trabalhadores. Esta fábrica deve produzir outras fábricas. A exportação do cimento para fora deve permitir a compra de uma outra fábrica superior a esta. E então sairão daqui os mais qualificados, os mais dedicados, os mais disciplinados, os mais competentes, profissionalmente, tecnicamente, conscientemente. Esses vão para essa nova fábrica. Já será superior a esta. Se esta tem 600 mil toneladas, a próxima tem de ter 1.200.000. Mas é preciso que façamos esta primeiro, atingir a meta. Pontualidade. Indisciplina, fora. Bebedeira, fora. Faltas, fora. Não podemos construir a felicidade, o bem-estar com bandidos e malandros. Correto? Correto? Mas quem deve desalojar os bandidos e malandros são vocês aqui. Denunciar, manda embora fora da fábrica. E manda logo a tisa Joana. Já está gostando uma boca, dá uma tisa Joana. Dialogando com os trabalhadores do Porto de Maputo, o presidente Samara Machel faz perguntas e dá orientações. Muitos destes operários trabalharam nas minas do John. É isso que o presidente pergunta, para dizer que é preciso assumir a consciência de classe, a dimensão do trabalho à escala individual e nacional. Nós trabalhamos para a nossa república. É verdade que primeiro melhorar a tua vida. Mas quando tu melhoras a tua vida, melhora a vida dos outros
e melhora a vida da nação, do país. Todo o país. Não é só para ti só. Primeiro isto é verdade. Família. Mas quando melhora a tua família, melhora a família de todos. Depois para o teu país. Agora vocês abriram o caminho Rodésia, não é? Há de ser Rodésia, há de ser Botsuana, há de ser Zâmbia, há de ser Zaire. Se vocês não estão organizados, não vão fazer nada. Por isso o ministro pensa agora, em vez de vir trabalhar com isto, é Joana? Se nas lojas do povo e ao longo da sua atividade predominou uma concepção parasitária dos órgãos económicos do Estado, no APIE instalou-se a quinta coluna dos ladrões, oportunistas e sabotadores. Está bem. Mas aqui não é o armazém que se aqui não era armazém. Onde é o armazém? Coisa tão bonita, é uma questão. Moçambique, que é? Sobressalentes e acessórios. Agora, por que puseram aqui e deixaram até apodrecer? São coisas bonitas, custou dinheiro. Não é verdade? Está a apanhar água, olha. Está a apanhar água, depois vai produzir mosquito. Está a ficar enferrujado. Olha isto. Estão a ver isto? Estão a ver isto? Pois exatamente, olha para isto. Quer dizer, tudo o que está aqui é útil. Aqui, por exemplo, escondia-se um desarmador. Luiz Ana Agostinho. Ana Agostinho. Sim, senhor. Vive onde? Vive na Paulo Cancomba. Paulo Cancomba? Chama de europeu, né? Aquela malimão. Não, aquela 1900 pujaram da casa. 1900 escudos. Sim, sim. Aquela é um quatro oito. Um 48 na aquela, senhor presidente. Um ano como recibo. Me disse cá, senhor presidente. Me disse cá. Sim, senhor. O monstro APIE. Conhece? 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 Entramos na APIE. E o que é que encontramos? Encontramos um covil de bandidos. Um antro de corrupção. Um centro de humilhação do povo. Encontramos uma base do inimigo para destruir as nossas conquistas. Encontramos um centro difusor de boatos para denegrir a revolução. A PIE está entregue, lacaio dos antigos donos dos prédios, entregue a boçais selvagens, marginais, que se comportam como porcos. A ofensiva que agora iniciamos é o início de uma nova guerra. Guerra contra o subdesenvolvimento. Guerra pela edificação de uma sociedade avançada no nosso país. Guerra que nos permitirá fazer de Moçambique um país forte. Um país onde cada moçambicano tenha trabalho, boa alimentação, assistência médica adequada, educação correta, habitação condigna. Um país onde floresçam a liberdade, a dignidade e o amor entre os homens. Um país onde os nossos filhos possam crescer saudáveis e felizes. Foi por estes objetivos que o nosso povo lutou desde sempre. Foi por estes objetivos que de novo aceitamos sacrifícios. Foi por estes objetivos que tombaram os melhores filhos do nosso povo. O combate agora desencadeado é o prolongamento da luta armada de libertação nacional. A ofensiva que desencadeamos é a ofensiva de todos os trabalhadores moçambicanos, dos operários das fábricas, dos camponeses. É a ofensiva de todos os trabalhadores moçambicanos para destruir uma minoria de agentes infiltrados que querem destruir a nossa revolução. Uma minoria de agentes infiltrados que quer que o nosso país deixe de ser dirigido pela classe operária. Uma minoria de agentes infiltrados que quer destruir as conquistas revolucionárias da Aliança Operária Camponesa. Uma minoria de reacionários que quer devolver o nosso país ao capitalismo, ao colonialismo, à opressão, à humilhação, à pobreza, ao racismo, à divisão, à dependência do imperialismo. Uma minoria de reacionários que quer conservar seus privilégios, que quer manter como sistema
a fome, a nudez, a pobreza, a miséria, que quer manter o povo nas bichas. O nosso povo vai vencer o subdesenvolvimento. O nosso povo quer a revolução e vai fazer. O nosso povo quer o socialismo e construiremos. Não podemos avançar infiltrados. Por isso, estamos a varrer a nossa casa. Vamos continuar a varrê-la. Ataquemos continuamente o inimigo infiltrado. Desmascaremos, desalojemos o inimigo das posições que o usurpou. Vamos criar condições para a vitória sobre o subdesenvolvimento. Construiremos o socialismo na República Popular de Moçambique. A revolução vencerá. O socialismo triunfará.